chamo de volta Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. A CNN Internacional, Manhota, falava sobre o pós, né? Os desafios do pós. E aí? E se de fato, a gente ainda não sabe se essa guerra vai acabar. A gente está falando em cessar fogo por enquanto, são algumas etapas, trata-se aparentemente da primeira etapa que precisa ser cumprida, todos respeitarem o acordo para ela seguir adiante. Mas se pensarmos, né, no cessar fogo, o que acontece, Manhota? Quais são os principais desafios? Olha, Débora, essa é a pergunta que não quer calar, né? E é em torno dela que talvez os temas mais delicados acabem recaindo. Para quem chegou agora, não está entendendo muito bem do que a gente está falando, basicamente o que nós temos na mesa nesse momento é um acordo de interromper as hostilidades temporariamente, o que eles estão chamando de fase 1, e basicamente os termos dessa negociação giram em torno de troca de pessoas. Então, de um lado, o Hamas entrega de volta os reféns, vivos ou mortos, numa proporção que deve ser algo de 1/3 do que eles ainda têm com eles, né, priorizando mulheres, crianças, homens mais velhos, enfim, e recebem, né, em contrapartida, prisioneiros palestinos que estão sob o domínio de Israel. Então, basicamente, a gente está falando de interromper ataque, de trocar pessoas. Isso, apesar de ser um passo importante, um passo que viabilizou esse momento de agressão mais imediato, ainda está na superfície do que é mais sensível, do que é mais difícil. Na segunda fase, apesar da gente ainda não ter clareza exata do que isso vai significar, é muito provável que se comece a pensar no que a Mari, inclusive, trouxe mais cedo, que se chama geralmente na diplomacia de paz duradoura ou paz sustentável. Para a gente começar a falar em paz duradoura e paz sustentável, não dá para falar só de troca de pessoas, não dá para falar só da interrupção de bombardeio. A gente vai ter que começar a falar de um aumento, né, ainda maior de ajuda humanitária, a gente vai ter que começar a falar de reconstrução de Gaza, que ficou em frangalhos, como a gente acompanhava há pouco aí pela CNN Internacional, e a gente vai ter que começar a discutir outros 2 elementos que ainda são, digamos assim, os pontos mais delicados, que é domínio de território e ocupação. Isso está sendo desenhado numa eventual segunda fase, é provável que ainda haja uma terceira fase, é o que tudo indica, então possivelmente esse acordo vai ter pelo menos 3 fases, e aí, quando a gente pensa nessas 2 frentes que eu citei, é onde as divergências aparecem com mais força, é onde os desafios de fato estão. Por quê? Porque o Hamas vai reivindicar para si o domínio de Gaza, no mínimo, e vai, claro, querer expandir ao máximo esse território, dizendo que eles têm legitimidade para governar esse território e eles não querem interferência israelense nessa região. Israel não vai aceitar isso, como já não aceita, aliás, esse é um dos pontos que marca, né, esse conflito desde o princípio, e isso vai gerar, sim, uma necessidade de adequação, né, de expectativas. Então, quando chegar nessa etapa de negociação, a coisa vai ficar mais complicada. E aí a gente desemboca no outro ponto, que é a questão da ocupação. Nesse momento, que a gente teve um acordo que gira em torno daquela faixa que alguns chamam de tampão, que ali existe entre Gaza e o Egito, inclusive usada em alguns momentos para fazer evacuação de pessoas ali que estavam sob os ataques, né? Então, por enquanto, a gente está falando do domínio temporário de um pedaço muito específico. Mas quando a gente voltar para essa conversa e tiver que debater quem governa o quê, em que dimensão e sob qual conjunto de regras, aí, de novo, a gente entra naquela estrutura já conhecida, né, dos dilemas indissolúveis dessa parte do mundo. E aí, nesse sentido, Débora, é algo que até a gente comentou aqui em dias anteriores, né, no 360, algumas autoridades israelenses têm usado essa expressão, que ecoou muito nos Estados Unidos também, quando elas são mais pessimistas em relação ao futuro desse acordo, elas dizem assim: olha, o nosso problema é o Hamas, e o
Hamas não é apenas um grupo de pessoas, o Hamas é uma ideia, né? E nesse sentido, a gente pode extravasar, né, quem sabe até extrapolar a ideia de Hamas em si, para voltar para o conflito em si, né, de Israel e Palestina. Quer dizer, quem representa os palestinos? Quem está na Cisjordânia é representado por um grupo político. Quem estava na faixa de Gaza era representado por outro grupo político. Esses dois grupos, apesar de ambos representarem palestinos, não convergem nas suas agendas. A gente tem um governo, né, israelense de Netanyahu que tampouco representa todos os israelenses. Então, existe ali uma crise de legitimidade, de representação, que vai ter que ser levada para o divã. Então, para resumir a nossa ópera, próximas fases, vamos ter que falar de reconstrução, vamos ter que falar de ajuda humanitária, mas o mais difícil vai ser quando chegarmos nesses pontos, domínio de território e como se dará essa eventual ocupação por quem, né? Esse é o ponto que não quer calar, Débora.